E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de campo elétrico, tá? Vou ser sincero com vocês, não é um conteúdo muito simples, então muita atenção, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem e tentem, assim, aproveitar o máximo possível da aula aí, tá bom? Então vamos lá. Olha só, galera, o que é o campo elétrico? Nós conversamos, né, nas duas primeiras aulas sobre as interações entre duas cargas elétricas. Nós vimos que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem, né? Depois nós vimos pela lei de Coulomb, a gente conseguiu calcular essa força entre essas cargas, tá? Agora, a grande questão é o seguinte: como que uma carga sabe que tem outra próxima a ela e aí surge essa força, tá? E aí, como uma carga sabe que a outra existe, é o que a gente vai estudar agora, que é o tal do campo elétrico, tá? Toda carga, galera, ela gera um campo elétrico. O que seria esse campo elétrico? É uma região em volta, em torno dela, tá? Essa região é infinita, tá bom? Quanto mais distante da carga, mais fraca essa região fica, tá bom? Quanto mais próxima, mais forte. E essa região em torno da carga é como se fosse uma região de alerta. Quando colocam uma outra carga nessa região, ela entende, ela percebe que existe outra carga e aí eles vão interagir, tá? Então a gente pode pensar no campo elétrico como uma região de interação entre duas cargas elétricas, tá? E aí, a definição bonitinha, tá, do campo elétrico, que é uma definição um pouco mais complexa, é a que está escrita aqui em cima, ó. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial, então é vetor, tem módulo, direção e sentido, tá? Então isso complica um pouquinho a nossa matemática, né? Usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova, tá? E de módulo unitário em função de suas distâncias. O que quer dizer isso? Então, o campo elétrico é o que vai produzir a força, tá? Numa carga elétrica, ok? O que é essa tal carga elétrica de prova, galera? Essa carga elétrica de prova é a carga que a gente vai colocar em uma região do espaço para medir o campo elétrico, tá? A gente não tem uma máquina que meça campo elétrico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma outra carga lá e vai ver que força que aparece nessa carga. Aí, fazendo uma matemáticazinha, a gente descobre qual que é o campo elétrico naquela região, ok? Olha só, a formulazinha do campo elétrico é essa daqui. O campo elétrico é a força elétrica que a carga sofre dividido pela carga que ela tem, tá? Então, se eu quero saber qual, por exemplo, vamos supor que tem aqui uma região, né, que tenha campo elétrico. Vou colocar uma carguinha aqui, tá? Que a gente chama de carga de prova, tá bom? Não interessa qual que é o valor dela. E vou ver qual que é a força que ela vai sofrer, tá? E aí, sabendo a força que ela vai sofrer, eu consigo descobrir qual que é o campo elétrico. É só fazer a força que ela sofreu dividido pela carga que ela tem. Aí eu descubro qual que é o campo elétrico naquela região, tá bom? Então, o campo elétrico é a força elétrica que uma carga está sofrendo dividido pelo próprio valor dessa carga, ou, né, a força elétrica é a carga vezes o valor do campo elétrico. O campo elétrico é representado pela letra Ezinho aqui, tá, galera? De elétrico, tá bom? A unidade de medida de campo elétrico é o Newton por Coulomb. Né? Dá para perceber aqui, ó, força em Newton, carga em Coulomb, então o campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Dá para medir campo elétrico por outra unidade de medida também, que é o volt por metro, mas só lá na frente a gente vai aprender esse cara, tá bom? Então, olha só, o que significa eu ter uma região, por exemplo, onde existe um campo elétrico de 40 newtons por Coulomb, tá? Significa que se colocar uma carga ali de 1 Coulomb, ela vai receber 40 newtons de força. Se eu colocar uma carga de 2 coulombs, ela vai receber 80 newtons de força. Se eu colocar uma carga de 3 coulombs, ela vai receber 120 newtons de força. Ou seja, para cada 1 coulomb que essa carga possuir, ela vai receber uma força de 40 newtons. Tá bom? Então, galera, o significado do campo elétrico é esse, tá? É uma região de interação que uma carga produz, tá? Então, a gente vai ter sempre duas cargas. Uma geradora, que está produzindo o campo elétrico, tá bom? E ela vai, aqui tudo, né? Vai ter um campo elétrico gigante, que na verdade ele é infinito, tá? E aí, para eu saber, quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto. Aí eu vou colocar uma carguinha aqui e ver a força que aparece nessa carga. Tá? Quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto. Coloco uma outra carga aqui e vejo qual que é a força que aparece nessa carga. E aí jogo na fórmula
e descubro qual que vai ser o campo elétrico, tá? Como eu disse, nós vamos ver isso um pouquinho melhor mais para frente, mas quanto mais distante da carga que está produzindo o campo elétrico, menor vai ser o campo elétrico naquele ponto. Então, por exemplo, o campo elétrico, essa carga aqui, né? O campo elétrico aqui tem um valor. Aqui eu tenho certeza que ele é menor. Aqui menor ainda, aqui menor ainda, e assim vai, tá? Quanto mais distante esse cara estiver da carga, menor vai ser o valor do campo elétrico. Espero que tenha dado para entender a definição, tá? E aí, olha só, galera. O campo elétrico, como a gente conversou, ele é uma grandeza vetorial. Então, ele vai ter módulo, direção e sentido. O módulo nós aprendemos como que a gente calcula, né? É só fazer a força elétrica dividido pela carga que está percebendo o campo elétrico, tá bom? Cuidado, né? Nessa fórmula, vou até voltar aqui, né? Nessa fórmula, essa carga aqui é a carga que está sofrendo a força, não é a carga que está produzindo o campo elétrico, tá bom? Muita atenção nisso. Então, galera, olha só. Como a gente vai saber para onde vai estar apontado o campo elétrico? Então, vamos supor que eu tenho um campo elétrico aqui, né, na minha tela. Coloco uma carga positiva, vai aparecer uma força, tá? Na carga positiva, o campo elétrico ele vai estar sempre no mesmo sentido da força. Então, se a força estiver para a direita, o campo elétrico vai estar para a direita. Tá? Se a força estiver para cima, o campo elétrico está para cima. Se a força estiver para baixo, o campo elétrico vai estar para baixo. Tá? Então, se eu coloquei minha carga de prova positiva, a carga que está testando, né, qual que é o campo elétrico, e apareceu uma força num sentido, o campo elétrico vai estar no mesmo sentido. Ok? Agora, se para se perceber qual que é o campo elétrico daquela região, eu colocar uma carga de prova negativa, aí o meu campo elétrico vai ter sempre o sentido contrário da força. Se a força está para a esquerda, o campo elétrico vai estar para a direita. Se a força está para cima, o campo elétrico vai estar para baixo. Ok? Tá? Então, de novo, ó, vou tentar fazer um desenhozinho aqui. Tem aqui uma carga elétrica que está gerando o campo elétrico. Vou precisar pela letra Q maiúscula. Tá bom? E aí aqui eu vou colocar uma carguinha, essa carga é positiva, tá? Vou colocar uma carga Qzinho aqui, que também vai ser positiva. Para onde vai estar a força elétrica nessa carga aqui? Vai estar para a direita, certo? Como essa carga é uma carga positiva, o campo elétrico tem que estar no mesmo sentido. Então vai estar para a direita também, tá? Por que eu sei que essa força está para a direita? Porque é repulsão, né? Positivo e positivo vai ter uma repulsão, ok? Vou botar aqui uma carga elétrica de prova negativa. Então, ela vai testar qual que é o campo elétrico. Então, primeiro, o que eu vou pensar? Para onde vai estar a força elétrica? A força elétrica, nessa carga aqui de prova, vai estar para cima, né? Porque vai ter uma atração, né? Positivo com negativo, eles vão se atrair. O campo elétrico vai estar para onde? Como essa carga é negativa, o campo elétrico está no sentido oposto da força. Então, vai estar aqui para baixo. Tá? Ok? Então, para a gente determinar qual que é o sentido, né, a direção e o sentido de um campo elétrico, basta a gente saber qual que é o sinal da carga elétrica e qual que é o sentido da força, tá bom? Então, carga positiva de prova, tá? Carga de prova. Positiva, campo elétrico e força têm o mesmo sentido. Carga de prova negativa, campo elétrico e força têm sentidos opostos, ok? Bora continuar então. E aí, galera, olha só. Um cara chamado Michael Faraday inventou, né, ele bolou um sistema de linhas que determinam também para onde o campo elétrico vai estar. Tá? A gente chama isso de linha de força. Essas linhas, elas são linhas imaginárias, elas não existem de verdade. Tá? Só que fazendo essas linhas imaginárias, o campo elétrico vai ser sempre tangente a elas. Então dá para a gente descobrir para onde o campo elétrico vai estar apontado sem ter que ficar desenhando carguinhas de prova. Né? Antes eu tinha que colocar a carguinha de prova aqui e ver para onde está a força. E se eu não tiver carguinha de prova nenhuma? A gente vai desenhar quais são as linhas de força, nós vamos ver como que a gente desenha essas linhas daqui a pouquinho, e o campo elétrico vai ser sempre tangente a essas linhas. Então vamos supor que eu tenho aqui uma linha que seja circular assim, ok? Tá? Agora, como que ela é circular, por enquanto, para a gente não interessa. Então, aqui estão nossas linhas, né? Elas estão nesse sentido aqui, girando nesse sentido aqui. Ok? Então, quero saber qual que é o campo elétrico, para onde vai estar o campo elétrico nesse ponto. Vou fazer uma reta tangente, obedecendo o sentido, tá bom? E aqui, para onde vai estar o campo elétrico nesse ponto? Tangente, né? Obedecendo o sentido de rotação. E aqui, o campo elétrico vai estar para onde? Vai estar tangente à linha de força, nesse sentido.
tá? Então vai estar sempre tangente a essa linha de força. Como que a gente faz essa linha de força, né? Como que eu sei que ela vai ser circular, se ela vai ser reta, se ela vai ser outra coisa, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas o importante é isso. Então eu posso saber para onde vai estar um campo elétrico, né? Qual vai ser a direção e o sentido, através do desenho de linhas de força, tá? Que é o que a gente vai fazer mais do que o anterior que a gente aprendeu. Olha só como a gente vai ver isso, tá? Galera, as linhas de força geradas por cargas positivas vão ser sempre linhas que a gente chama de radiais, tá? O que são radiais? Como se fossem raios, tá vendo? Que saem da carga positiva. Então, ela vai ter infinitas, todas saindo da carga positiva, né? No sentido de ir para longe da carga positiva, tá? Cuidado, isso aqui não é força, não está empurrando nada, não. As linhas só estão saindo da carga positiva, tá? E da carga negativa, essas linhas vão estar entrando, infinitas, né? Elas vão estar entrando na minha carga negativa aqui, tá? Em todas as direções e todos os sentidos, ok? Tá, peraí, então olha só. Se eu pegar aqui um ponto, aqui, para onde vai estar o campo elétrico nesse ponto? Como essa carga é positiva, né, teria uma linha de força aqui, e essa carga, esse campo elétrico vai estar sempre afastando, né, no sentido de afastar, não é que ele está empurrando nada não, tá? Ele vai estar sempre, a setinha vai estar sempre no sentido contrário da carga positiva. Então, meu campo elétrico nesse ponto está para cá. Ok? Aqui, para onde vai estar o meu campo elétrico nesse ponto, né? Sempre tangente a essa linha de força. Então, a tangente vai estar aqui. Sempre, né, para longe da carga positiva, no sentido contrário da carga positiva. E aqui também, né? Meu campo elétrico ele vai estar para longe aí da minha carga positiva, tá? No sentido contrário da carga positiva aí, tá? Sempre tangente às linhas de indução. Aqui, por exemplo, né? Aqui é como se tivesse uma linha de força, né? Que eu não fiz, tá? Que não está no desenho, são infinitas, né? E ele vai estar tangente sempre no sentido de afastar, ok? Tá? E olha só como isso torna verdadeiro esse desenho que a gente fez anteriormente, ó. Aqui é a carga positiva que está gerando o campo elétrico, então está saindo linhas aqui em todas as direções. Então, se eu pegar nessa direção aqui, vai ter uma linha passando por aqui, certo? E o meu campo, quando eu for fazer, vai estar sempre no sentido contrário da minha carga. Então, ó, vai estar para a direita, igual a gente desenhou aqui mesmo, tá bom? Então, galera, nas cargas positivas, as linhas de força, né, a gente chama de linhas de força ou linhas de campo, tá bom? Elas saem em todas as direções. Nas cargas negativas, elas vão entrar em todas as direções, tá? Então, por exemplo, quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui. Para onde ele vai estar? Vai estar agora aqui para dentro, no sentido da carga. Aí aqui, vai estar aqui para dentro. Ok? Sei lá, aqui vai estar aqui para dentro, tá? Lembra que quanto mais próximo da carga, maior vai ser esse campo elétrico, tá? Então teria que desenhar esses vetores cada vez maiores, na verdade, né? Por exemplo, aqui teria que ser um vetorzinho pequenininho, né? Apontando aí no sentido da nossa carga. Se eu já faço um outro cara aqui, teria que ser um vetor maior, tá bom? Quanto mais próximo da carga elétrica, maior vai ser o campo elétrico, tá bom? Então, quando o campo elétrico é gerado por uma carga positiva, o sentido dele vai ser sempre de afastando dessa carga positiva. Lembrando, não tem nada a ver com força, não está empurrando nada não, tá? As linhas que estão saindo, né, dessa carga positiva, então elas estão se afastando da própria carga positiva. Quando é negativo, aí essas linhas elas vão estar entrando na carga negativa. Então o campo elétrico vai estar no sentido de aproximar, né, da carga negativa. Mas lembrando, ele não está empurrando nada para a carga negativa, não, tá? Só o sentido, tá? Só o modo de falar. Ok? Espero que tenha dado para entender isso aqui, que isso aqui é o principal, tá? E olha só, se eu coloco duas cargas, por exemplo, positivas, uma do lado do outro, a gente vai ter essa configuração de campo elétrico, tá? Olha só, no campo elétrico das cargas, as linhas de força, desculpa, né? As linhas de força da carga positiva, elas sempre saem em todas as direções. Só que o que vai acontecer? Quando ela ia sair aqui para cá, ela vai encontrar esse outro cara. Ele não pode ir linha de força na direção da carga positiva, né? Sempre afasta da carga positiva. Então elas vão fazer uma curva aqui, é como se uma empurrasse a outra.
A desse cara, a mesma coisa. Ele vai estar produzindo campo elétrico aqui, né, com linhas de força em vários sentidos. A que sairia para cá, ela não vai conseguir, porque se ela viesse nesse sentido, ela vai entrar na positiva e isso não pode acontecer. Então ela vai fazer uma curva. Tá? Vai ter esse encurvamento aqui, e aqui vai ter uma região que não vai ter campo elétrico. Tá? Se a gente fosse medir o campo elétrico aqui, daria 0. Tá? Danilo, para onde vai estar o campo elétrico nesse ponto aqui, por exemplo? Lembra? Sempre tangente. Então, para cá. E aqui? Sempre tangente. Para cá. Aqui, por exemplo, sempre tangente. Né? Lembra que tangente toca num ponto só, né? Pega de raspão. Tá? Aqui, sempre tangente. Aqui, por exemplo, tangente. Né? Aqui, está reto. Quando é reto, tangente é justamente em cima, né? Que é o que a gente estava fazendo agora nos exemplos anteriores. Ah, sei lá, aqui, por exemplo, né? Aqui, tangente, tá? Aqui, ó, tangente, ok? Acho que deu para entender já, né, galera? Tá? Então, quando tiver duas cargas de mesmo sinal, vai ter essa configuração. Se elas fossem negativas, teria o mesmo desenho, só que essas linhas estariam entrando, né? Então, esses campos estariam todos no sentido contrário, tá? E se eu tiver o que a gente chama de dipolo elétrico? O que é um dipolo elétrico? Quando a gente tem uma carga positiva e uma negativa, dois polos, né? Positivo e negativo. Então, o que vai acontecer, galera? Eita, nós, desculpa aí o meu Samsung Update. Olha só, galera, o que vai acontecer aqui? As linhas vão sair da positiva e tem linha entrando na negativa. Então, as que estão saindo para cá, né, elas vão sair normalmente. Só que as que estão saindo dessa vão começar a querer entrar nessa, porque a carga negativa, as linhas de força entram nela. Então, vai fazer essa curva aqui, né? Ela iria para cima, por exemplo, essa daqui. Não, ela vai fazer uma curvinha e vai já aproveitar e entrar aqui, tá? As daqui também, tá? Então, a gente vai ter uma região aqui que vai ter um campo elétrico muito forte, porque quanto mais linhas a gente tem numa região, maior vai ser o campo elétrico, tá? Então, por exemplo, aqui o campo elétrico, eu posso ter certeza que ele é um campo elétrico mais fraco do que aqui, porque aqui, tá vendo? Eu tenho muito mais linhas de força aqui do que aqui, tá? E isso é proporcional mesmo, tá, galera? Por exemplo, se aqui eu tenho duas linhas de força e aqui eu tenho 4, aqui o campo elétrico é o dobro, tá? Do que aqui. Ah, aqui eu tenho duas linhas, aqui eu tenho 8, então aqui o campo elétrico vai ser 8 vezes maior, desculpa, 4 vezes maior do que aqui, tá bom? É proporcional mesmo à quantidade de linhas de força que a gente tem, tá bom? Então, assim que vai ficar o campo elétrico aí as linhas de força, desculpa, de um dipolo elétrico. Vamos ver para onde estão os campos em alguns pontos aí. Aqui, por exemplo, tá? Aqui o nosso campo elétrico vai estar, opa, nossa senhora, vai estar para cá, né? Sempre sim, saindo, né, da positiva e entrando na negativa. Aí aqui ele vai estar para a direita aqui, bonitinho, tá? Aqui também, né, para a direita aqui, bonitinho. Ah, sei lá, aqui, por exemplo, tá tangente aqui, bonitinho, tá? Aqui, né, estaria para cima aqui, né, tangente mais ou menos, tá bom? Então, sempre tangente às linhas de força. Lembrando que as linhas de força sempre saem das cargas positivas em todas as direções e sempre entram nas cargas negativas em todas as direções. Cuidado, tá, galera? Essas linhas elas não estão puxando, empurrando, nem puxando nada, não, tá? São só linhas imaginárias, elas nem existem, tá? É que a partir desse modelo a gente consegue perceber para onde vai estar o campo elétrico aí realmente nos corpos, tá bom? E aí, galera, a gente viu que a gente pode calcular o campo elétrico através da força elétrica, né? O campo elétrico é força elétrica sobre a carga, tá? Então, para eu descobrir qual que é o campo elétrico em uma região, eu tenho que saber qual que é a força que está naquela região, né, atuando em uma carguinha. E se eu não quiser trabalhar com uma outra carga, o que eu posso fazer? É só a gente abrir a fórmula. Nós sabemos que a força elétrica é a constante eletrostática vezes o módulo, né, da carga que está gerando o campo elétrico vezes a carga de prova dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, se eu substituir isso na fórmula, né, eu vou ter aqui em cima essa fórmula, K0, Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado, dividido pelo Qzinho.
esse cara vai cortar com esse e a gente vai chegar nessa fórmulazinha aqui do campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico gerado por uma carga Q vai ser K0, né, que é a nossa constante eletrostática, vezes o módulo dessa carga dividido pela distância ao quadrado. Tá vendo? Então, aqui, essa fórmula, eu consigo calcular qual que é o campo elétrico a partir da carga que está gerando. Nessa fórmula aqui, eu tenho que saber, eu calculo o campo elétrico pela carga de prova, quem está recebendo a força. Aqui não, aqui é por quem está gerando a carga elétrica, o que a gente vai usar quase 100% dos casos, tá bom? Então, se eu tenho uma carga aí qualquer, né, de um valor qualquer, quero saber qual que é o campo elétrico a uma distância x dela, tá? Eu vou colocar nessa fórmula aqui e vou descobrir, tá, 2 metros de distância dessa carga aqui, o campo elétrico vai ser esse. 10 metros de distância dessa carga aqui, o campo elétrico vai ser esse. Não preciso colocar ninguém lá, é só jogar na formulazinha, tá? Cuidado, essa carga aqui é sempre em módulo, então o sinal dela não interessa pra gente, tá bom? Sempre em coulombs, né? Mesma coisa da força elétrica, tá bom? Então nada de microcoulomb, milicoulomb, tem que transformar, tá? Distância sempre em metros, nada de centímetro ou milímetro. Nossa constante eletrostática vai ser sempre 9 vezes 10 a nona, tá? Então, galera, o que a gente consegue perceber por essa fórmula aqui, que isso daqui, né, é uma função do segundo grau. Se eu fizer o campo em função da distância, né, a gente vai ter aqui uma parábola, né? Na verdade, isso aqui é uma hipérbole, porque está, né, nesse sentido, só tem só esse pedaço dela aqui. Então, quanto maior a distância que eu estou da minha carga que está gerando o campo elétrico, menor vai ser o campo elétrico. Nós conversamos isso inicialmente, né? Então, quanto mais afastado eu estou da carga que está gerando o campo elétrico, menor vai ser o valor dele, tá vendo? Porque, por causa dessa fórmula aqui. E essa distância, né, ela vai ser, esse campo elétrico ele vai diminuir, né, pelo quadrado da distância. Ou seja, o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Se eu dobro a distância, meu campo elétrico cai pela quarta vez. Se eu triplico minha distância, meu campo elétrico cai pela nona vez. Né? É o que está acontecendo aqui, tá vendo? Tem um campo elétrico a uma distância d. Se eu dobro a distância, meu campo elétrico fica 4 vezes menor, porque é 2 ao quadrado, 4. Se eu triplico a minha distância, né, meu campo elétrico fica 9 vezes menor, porque 3 ao quadrado, 9. Né? Se eu quadruplicasse a minha distância, meu campo elétrico ia cair 16 vezes, né? Ficaria E sobre 16, tá bom? E assim vai, sucessivamente. Ok? Então, olha só. Pelo que a gente viu, né, a gente pode chegar a essa conclusãozinha aqui. Tem uma carga elétrica aqui positiva, tá? E vou botar uma carga elétrica positiva aqui também, tá? Essa aqui é a nossa carga de prova que vai sentir o campo elétrico. Então, ó, a força é fácil a gente saber para onde vai estar. Força elétrica, né? São dois cargas positivas, então vai aparecer uma força de repulsão. Então, nessa carga aqui vai ter uma força para a direita, nessa aqui vai ter uma força para a esquerda, mas quem me interessa é essa carga aqui. E o campo elétrico? Duas formas diferentes de a gente ver para onde o campo elétrico vai estar. A primeira é fazendo as linhas de força, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Né? Tem linhas de força em todos os sentidos. Certo? Inclusive nesse daqui, né? E aí lembra que na carga positiva as linhas estão sempre saindo, certo? Então aqui, nesse ponto, a linha vai estar saindo para cá para a direita, meu campo elétrico vai estar para a direita, que é o que está desenhado aqui. Ok? Uma outra forma de saber é lembrando que quando a carga de prova é positiva, a força e o campo estão no mesmo sentido. Ó, os dois jeitos chegam na mesma resposta, tá? Ó, agora, carga positiva, carga de prova negativa. Os opostos se atraem, então a força elétrica nessa carga vai estar para a esquerda, né? Atraindo ela para cá. E o campo elétrico? Mesma coisa, galera, ó. Esse cara aqui é positivo. Então, faço as linhas de força em todos os sentidos, né? Tá? Todos eles, né? Então, vai ter uma que vai passar por aqui. E lembra que como essa carga é positiva, o campo vai estar sempre afastando dela. Então, nesse ponto, o campo vai estar afastando, ou seja, vai estar indo para a direita, que é o que está desenhado aqui. Tá? Outra maneira de a gente perceber isso é lembrar que quando a carga de prova é negativa, a força e o campo vão ter sentidos opostos. Então, se a força está para a esquerda, o campo vai estar para a direita. Ok? Agora, a minha carga geradora de campo é negativa. Então, ó, as linhas de força vão estar em todos os sentidos, né? Só que agora vai estar entrando na carga. Né? Em todos os sentidos, né?
Ok. Então, nesse ponto aqui, vamos ver o que acontece com a força primeiro. Como a minha carga de prova, nesse caso aqui, é positiva, os opostos se atraem, a minha força vai estar para a esquerda, né? Vai estar no sentido de atração. Agora, vamos ver o campo elétrico. Aqui vai estar passando uma linha de indução, certo? E nesse ponto, lembra que como a carga é negativa, a linha ela vai estar sempre no sentido da carga. Então, meu campo elétrico nesse ponto aqui vai estar apontando para a esquerda, né, para dentro da carga, que é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Está apontando para dentro da carga, tá? Ah, como as duas forem negativas, beleza, não tem problema nenhum. Vou fazer as linhas de indução, tá? Vou fazer só essas duas aqui, ok? Lembra que é entrando. Então, ó, vamos ver a força. Força veio pelo sinal, né? Menos com menos, tá? São sinais opostos, sinais iguais, desculpa, eles vão se repelir. Então a força vai estar para a direita, repulsão, tá bom? Agora, aqui vai ter uma linha de indução passando, nesse ponto, né, essa linha vai estar passando aqui, beleza? E aí eu vou ver, né, como ela a carga que está gerando é negativa, o campo vai ser formado sempre no sentido da carga. Então vai ter um campo para a esquerda, que é o que está desenhado aqui, tá bom? Ah, não quero usar esse método, quero usar o outro. Não tem problema, dá para a gente fazer nesse caso aqui. Ó, carga positiva, a gente viu que a força é para a esquerda. E quando a carga é positiva, força e campo estão sempre no mesmo sentido. Quando a carga de prova, tá, galera, é positiva. Então, força e campo estão no mesmo sentido. Carga de prova negativa, força e campo estão em sentidos opostos. Então, se a força está para a direita, o campo está para a esquerda, tá? Mas lembra, tá, galera? A gente sempre vai usar o que é mais fácil é usar as linhas de indução. Pode parecer para vocês a primeiro momento que isso é o mais complicado, mas não é, tá? A gente faz as linhas. Lembra que na positiva as linhas estão sempre se afastando, nas negativas as linhas estão sempre entrando, né? E aí é só você fazer o desenho para onde vai estar a seta. Fica tranquilinho de fazer, ok? E se eu tiver mais de uma carga, galera, como que a gente vai calcular o campo elétrico em determinado ponto? A gente vai ter que fazer uma soma vetorial, tá? E aí essa soma vetorial, lembra que a gente tem que ter cuidado com o módulo, direção e sentido. Se os vetores estiverem no mesmo direção e sentido, é só somar, né? Mesma direção e sentidos opostos, só subtrair. Mesma direção, não, desculpa, direções perpendiculares, a gente tem que fazer Pitágoras, né? E em direções quaisquer, que tem um ângulo qualquer, a gente tem que fazer aquela lei dos cossenos com sinal trocado, tá bom? Então, olha só. Vamos supor que eu tenha duas cargas, uma Q1 e uma Q2 aqui, que estão gerando campo elétrico nessa região toda. Quero saber para onde vai estar o campo elétrico nesse ponto, tá? Então, para eu saber isso, vou ver qual que é o campo que esse cara vai gerar nesse ponto, qual que é o campo que esse cara vai gerar nesse ponto, e depois vou juntar esses dois caras, tá? Então, olha só. Essa daqui é uma carga positiva, e carga positiva vai ter sempre linhas saindo dela. Então, vai ter uma linha que vai estar saindo aqui, né? Justamente aqui assim. Então, nesse ponto, esse vetor, né, o campo elétrico, vai estar afastando da carga. Né? Não é que está empurrando, não, tá, galera? Ele só está no sentido contrário da carga. Então, vai ter um vetor, o vetor vai estar aqui, é o E1. Essa carga é negativa. A gente viu que as linhas de indução na carga negativa sempre entram na carga negativa. Então, se eu pegar nesse ponto aqui, vai ter uma linha de indução que vai estar passando aqui, entrando na minha carga. Então, o campo elétrico nesse ponto vai estar no sentido dessa linha, então ele vai estar apontado aqui para a carga negativa. Tá? Aí, ó, tenho dois vetores aqui, vou ter que fazer uma regra do paralelogramo, né, para somar os dois, porque eles têm direções que não são as mesmas. E aí a gente, né, faz a regrinha do paralelogramo, une aqui, meu campo elétrico nesse ponto vai estar para cá, tá? A junção dos dois. Aqui o mesmo esquema, tá? Ó, agora eu tenho duas positivas. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter um campo elétrico, né, no sentido contrário da carga que está gerando ele, que seria aqui. Tá? Seria o E3, né? Aqui está E1, está errado. E aqui também é positivo, então nesse ponto vai ter uma linha, né, de indução passando aqui, afastando, né, da carga 4. Então vai ter aqui um E4. Aí faço a regrinha do paralelogramo, né, meu campo resultante vai ser esse daqui. Agora, como calculo o valor, galera, aí depende. A gente tem que saber qual que é o ângulo, teria que saber a distância aqui, qual o valor das cargas. Aí calcularia separadamente, né, o E1, depois calcularia separadamente o E2. E aí, por exemplo, se fosse 90 graus, fazer Pitágoras, né? O E ao quadrado igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, tá? E assim vai. Espero ter dado para entender.
Olha só, vou mostrar aqui um aplicativozinho do FET para ver se fica um pouco mais fácil a gente entender isso daí, tá bom? Então vamos lá, galera. Olha só. Isso aqui eu estou no aplicativozinho do FET, tá? Onde eu posso brincar de colocar aqui cargas e ver qual que vai ser o campo elétrico formado por elas, né? Desculpa. Então, ó, carga positiva, aqui está as linhas de indução. Então, da carga positiva as linhas estão sempre saindo, certo? E você consegue perceber que vai ficando mais fraco, né? É justamente para mostrar que quanto mais distante dessa carga, menor vai ser o campo elétrico, tá? E ó, tem os sensores. Então, esse sensor vai mostrar para onde está o campo elétrico nesse ponto, tá vendo? Então, da carga positiva, sempre afastando da carga. Então, no sentido contrário da carga. Ó, aqui. Vou botar mais sensores, né? Quanto mais próximo, ó, maior vai ser o vetor, né? Maior vai ser o campo elétrico e sempre no sentido contrário ao da carga. Ó, tá vendo? Sentido contrário ao da carga. Tá? Beleza? Então, é isso que a gente estava falando, né, agora há pouco, tá bom? Quanto mais perto, né, tá vendo? Maior vai ser o campo elétrico, tá bom? Ok, né? Beleza. Vamos pegar agora uma negativa. Então, agora, ó, as linhas de indução entram, as linhas de força, desculpa, entram na minha carga negativa, tá bom? Então, vamos botar o sensor. Para onde vai estar o campo elétrico aqui? Apontado para a carga negativa, sempre, né? E aqui? Apontado para a carga negativa. Aqui, apontado para a carga negativa. Tá vendo? Só que ele é grandão, muito forte. Aqui, apontado para a carga negativa. Sempre na direção dela. Ok? Ó, de polo. Tá vendo o que acontece com as linhas? Né? Sai, mas já entra nesse cara. Para onde vai estar o campo elétrico aqui? Tá vendo? Tangente. Sempre tangente, galera. Tá? Aqui. Aqui vai estar para cima, porque, né? Tá vendo? As linhas de indução estão para cima. Aqui. Tangente, tá vendo? Sempre tangente às linhas de indução. Aqui, ó, tangente às linhas de indução, tá vendo? A curva está sendo feita aqui. Tá? Esses aqui, tá vendo? Eles fazem uma curva leve, né? Mas chegam até a fazer, tá? Ó, botar dois negativos que não tinha no nosso exemplo. Tá? Então, ó, tá vendo? Tá entrando nos dois, tá beleza? E aí chega aqui, ó, eles fazem uma curva, né? Vem um para cá e outro para cá. Então aqui seria uma região onde o campo estaria bem fraquinho. Porque ele não sabe, né, para onde ele vai, se ele vai para esse ou para esse, tá? Aqui, ó, entrando, né, nesse cara. Aqui também, tá vendo? Aqui a gente vai ver no encurvamento, ó. Ele vem descendo e aí começa a fazer a curva para entrar nessa daqui que vem para cá. Ó, se vier mais para esse lado, a curva vem para cá, ok? Tá? Aí tem umas brincadeiras que, por enquanto, a gente não faz questão. Tensão, a gente não sabe o que é, tem como a gente ver os valores, tá? Tem como mostrar só a direção, que a gente não vê intensidade, né, que vai ficando mais fraco, tá? Aqui ele mede qual que é a diferença de potencial, coloca o que a gente chama de equipotenciais, tá bom? A gente não viu isso ainda, mas essas equipotenciais, o campo elétrico vai ser sempre igual em cima delas, tá? O valor dele não muda, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. O tamanho do vetor não muda, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas espero que tenha dado para entender melhor. Qualquer coisa entra nesse link que eu mandei para vocês brincarem um pouquinho, entenderem um pouquinho melhor isso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para minha canetinha. Vamos continuar. Olha só que legal. Exemplo, né? Vamos ver como a gente usa isso daí no nosso, né, dia a dia mesmo de exercícios, né? Dia a dia não. Então, ó, o campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade de 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Calcule a distância D se refere ao valor desse campo. Então, galera, ele já deu o valor do campo elétrico, tá vendo? Tá? Eu quero saber qual que é a distância D. Ele deu a carga para a gente, então a carga é menos 4 picocoulombs, tá? Lembra que o pico é 10 a menos 12, tá bom? E a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, a gente já sabe disso. Então, vamos jogar na fórmula, né? A gente sabe que a fórmula do campo elétrico é K, né, a nossa constante, a carga que está gerando o campo dividido pela distância ao quadrado. O que eu fiz? O que ele fez aqui?
passou a distância ao quadrado para lá e jogou o campo para cá, porque é a distância que eu quero calcular. Então, vai ficar, né, o K, 9 vezes 10 a nona, tá? A nossa carga, 4 vezes 10 a menos 12, por causa do pico aqui, tá bom? Cuidado. Lembra que em módulo, tá vendo? Então, o sinal, ó, sumiu. E aqui o campo, né, que ele já tinha dado o campo elétrico pra gente, 9 vezes 10 a menos 1. O que a gente tem que ter muito cuidado aqui que são com as notações científicas, né, galera? Pra gente não apanhar para elas. Então, ó, o 9 pode cortar com 9. Maravilha, tá vendo? Não precisa nem fazer conta. 10 a nona com 10 a menos 12 vai dar 10 a menos 3, ok? 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1 vai ficar, na divisão a gente subtrai os expoentes, então vai ficar menos 3 menos o menos 1. Né? Um menos por causa da subtração, o outro menos porque o cara é negativo. Então vai ficar menos 3 mais 1, vai ficar menos 2. E o 4 a gente repete, né? Não tem nada a ver com a história. Tirou a raiz quadrada deles, raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 10 a menos 2 é só dividir o expoente por 2, né? Então 10 a menos 1. Ou seja, 0,2 metros. Tá? Apareceu até duas vezes aqui para confirmar o negócio. Então, nosso gabaritinho é letra B. Beleza? Espero que tenha dado para entender essa. Tem mais, tá? Ó, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme Q de 2,7 microcoulombs no vácuo. Então, deu para a gente aqui a nossa constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? Saiu erradinho aqui. Então, vamos lá, galera. Ó. Primeiro, nada de milímetro. Tá? Segundo, nada de microcoulomb. Então, vamos transformar esses caras. Milímetro para metro, a gente divide por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Tá? Então, 3 vezes 10 a menos 3 metros. Eu recomendo muito que trabalhem sempre com notação científica, senão vai ficar extremamente difícil de fazer esses exercícios. Tá bom? Carga, 2,7 microcoulombs. Micro é 10 a menos 6, tá? Lembra que mili, né, é 10 a menos 3, ó. Milímetro, 10 a menos 3. Micro é 10 a menos 6, é menor ainda, tá? Então, a carga 2,7 vezes 10 a menos 6. A constante está legal, não tem problema nenhum. Agora é matemática, vamos tacar na fórmula essa parada. Então, 9 vezes 10 a nona. A carga em módulo, 2,7 vezes 10 a menos 6, e a distância, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, tá? Cuidado, vocês têm uma mania de esquecer esse quadrado aqui, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, galera, ó, vou fazer essa multiplicação aqui primeiro, tá? Mas se quisesse nem precisava, ele fez aqui, tá vendo? 9 vezes 8,7 deu 24,3. Mas se não fizesse, a gente fizesse a potência primeiro, a gente podia cortar o 9 aqui, porque 3 ao quadrado vai dar 9, ficaria até mais fácil, tá bom? Então, a gente saberia que esse cara cortaria com esse ao quadrado, daria 2,7 só, tá vendo? Que deu aqui. Mas, enfim, eu vou seguir o raciocínio dele aqui. Então, 9 vezes 2,7, 24,3. 10 a 1 vezes 10 a menos 6, a gente vai somar os expoentes, né? Então, 9 mais o menos 6 vai dar 3 positivo. Cuidado aqui quando for elevar ao quadrado. Todo mundo é elevado ao quadrado, tá? Então, 3 ao quadrado, 9. E 10 a menos 3 ao quadrado, a gente multiplica os expoentes, 10 a menos 6. Porque é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, somos expoentes de menos 6. Cuidado que vocês sempre esquecem disso, tá? Elevam só um dos caras ao quadrado. Aí, fazendo a divisão, né? Isso aqui vai dar 2,7. E 10 ao cubo dividido por 10 a menos 6, a gente vai ter que subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 menos o menos 6. Menos com menos vai dar mais, 3 mais 6, 9. Então, 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, que é a nossa unidadezinha de medida aí de campo elétrico, tá bom? Então, o que significa isso, galera? 2,7 vezes 10 a nona são 2 bilhões 700 milhões de newtons por Coulomb. Então, para cada 1 coulomb de carga que eu colocar nesse campo elétrico, vai aparecer uma força de 2 bilhões 700 milhões de newtons. Tá? Então, se eu colocar uma carga de 2 coulombs, por exemplo, ali, vai ser o dobro, né? Vai aparecer 5 bilhões 400 milhões de newtons nessa carga de força. Tá bom? Então, essa é a definição de campo elétrico que a gente conversou, né? Exemplo 3. Uma carga elétrica pontual no vácuo gera um campo elétrico E de 2 vezes 10 a sexta newtons por coulomb, num ponto P em suas proximidades. Uma carga de prova Q, 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, foi colocada nesse ponto P e ficou sujeito a uma força elétrica F. Pode-se afirmar que a intensidade da força elétrica F foi D? Então essa é tranquila, galera. Porque olha só, ele deu o campo,
tá? Elétrico naquela região e deu a carga de prova. E quero saber qual que é a força que essa carga vai sofrer. Então, se eu jogar naquela formulazinha, né, ó, o campo elétrico, lembra, ele é a força sobre a carga de prova. Então, se eu passar essa carga para lá multiplicando, a força vai ser a carga vezes o campo elétrico. Então, ó, eu tenho a carga, eu tenho a força, desculpa, o campo elétrico, faço a multiplicação, 2 vezes 2, 4. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a 1, né? 4 vezes 10, 40 newtons, tá bom? É só para a gente lembrar que existe uma outra forma de calcular campo elétrico, onde a gente já tem a força e a carga de prova, tá bom? Bora continuar então. Agora o bicho começa a ficar interessante, ó. A figura a seguir mostra duas cargas pontuais, Q1 e Q2. Elas estão fixas nas suas posições e a uma distância de 1 metro entre si. No ponto P, que está a uma distância de 0,50 metros da carga Q2, o campo elétrico é nulo. Sendo Q2 igual a 1 vezes 10 a menos 7 coulomb, o valor da carga Q1 em coulombs é... Então, olha só, galera, muita atenção. Nós sabemos que daqui até aqui tem 1 metro. Certo? Né? Foi dito aqui pra gente. E o ponto P está a 0,5 metros de Q2. Então, daqui até aqui, 0,5 metros. A gente sabe que o campo elétrico aqui é nulo, tá? Então, o que vai ser o campo elétrico aqui, galera? O campo elétrico aqui vai ser o campo gerado, vai ser a soma, né? Porque a gente vai ter dois campos elétricos aqui. Um gerado pela carga 1 e outro gerado pela carga 2. Então, quando eu juntar os dois, isso vai dar 0, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui, esse cara a gente sabe que é positivo. Então, nesse ponto P, para onde estaria o campo elétrico gerado pela carga 2? Carga positiva, campo elétrico é sempre afastando. Então, nesse ponto aqui, o campo elétrico estaria para a direita. Cuidado, tá? Quando eu falo afastando, não quer dizer que está empurrando nada para a direita, não. Só quer dizer que o campo, né, está saindo da carga positiva. Né? Então, nesse ponto aqui, ele está passando para a direita. Tá bom? Moçada, então esse aqui seria o nosso E2. Vê se vocês concordam comigo. Para o campo elétrico ser nulo nesse ponto, eu tenho que ter um outro campo para a esquerda para anular ele. Então, para esse cara que está para a esquerda, a carga 1 tem que ser uma carga negativa. Porque se ela for positiva, ela estaria fazendo um campo elétrico E1 para a direita também. Negativa, o campo é sempre para dentro da carga, né? Então, aqui vai ter um campo elétrico nesse sentido E1. Que aí sim, quando eu junto, se eles forem iguais, né, o E1 for igual ao E2, isso vai dar 0, vai anular o campo elétrico nesse ponto. Tá bom? Tá? Que seria o que está acontecendo aqui. Espera aí que eu vou arrumar isso. Prontinho, tá? Então, ó, mais bonitinho, né? O desenho mais bonitinho. A gente tem esse carinha aqui. Então, ó, o E2 para a direita, o E1 para a esquerda. Tá? O que eu vou fazer então, galera? Lembra que para o ponto P o campo elétrico ser nulo, E1 tem que ser igual a E2. Vamos começar com esse pensamento, tá? O que vai ser o E1? Vai ser a constante eletrostática vezes a carga 1, tá? Dividido pela distância entre o ponto P e a carga 1. Cuidado, a distância entre o ponto P e a carga 1 é de 1,5 metros, né? 1 mais 0,5, então 1,5 ao quadrado, tá bom? Isso tem que ser igual ao campo 2, para anular. O campo 2 vai ser quem? A constante K, a carga 2, dividido pela distância entre o ponto P e a carga 2, que é 0,5 ao quadrado. Aí, ó, tem o K de um lado e K do outro. Tchau. 1,5 ao quadrado é 2,25. 0,5 ao quadrado é 0,25. Então, a gente vai ficar Q1 sobre 2,25 igual a Q2 sobre 0,5. Tá? Eu quero descobrir o Q1. Então, vou passar esse cara para lá multiplicando. É o que aconteceu aqui. Tá? Se eu dividir 2,25 por 0,25, isso vai dar 9. Tá? Então, o Q1 ele é 9Q2. Eu sei qual que é o valor do Q2. Ó, Q2 é 1 vezes 10 a menos 7. Então, o Q1 vai ser 9 vezes esse valor. 9 vezes 10 a menos 7. Por que negativo, galera? O sinal a gente tem que perceber. A gente percebeu aqui, lembra? Que para esse campo ser para a esquerda, só pode ser uma carga negativa aqui. Tá? Então, o sinal a gente que vai colocar. Não vai aparecer sozinho na conta. Tá? Porque sempre em módulo, né? Então, a carga vai ser de menos 9 vezes 10 a menos 7 coulombs. E, ó, cuidado, tá vendo? Tem a opção dela positiva aqui só para sacanear com a gente. Mas lembra, se fosse positiva, o campo E1 estaria para a direita
E isso nunca ia dar zero, né? Porque dois campos no mesmo sentido, eles vão somar em vez de subtrair, tá? Espero que tenha dado para entender esse exercício aí. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Vamos ver um outro? Ignora essa bolinha aqui, tá? Foi de onde eu tirei. Ó, nos pontos A e B, separados pela distância AB igual a 3 metros, fixam-se cargas elétricas pontiformes, QA de 8 microcoulombs e QB de menos 2 microcoulombs, respectivamente. Determine o ponto onde o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Então, galera, agora eu quero saber em que ponto que esse cara vai ter campo elétrico nulo. A gente tem três opções de região, né? Ou aqui, né, entre as duas, ou aqui. Eu já não posso falar que, por exemplo, é no meio, né? Pode ser nessa região central, mas eu não posso falar que é no meio, porque as cargas são diferentes, né? Então, se elas fossem iguais, seria exatamente no meio. Mas como elas são diferentes do valor, a gente vai ter que botar mais próxima de uma ou da outra para compensar essa diferença da distância aqui, tá? Então, primeiro vamos testar se fosse aqui. Se fosse aqui, né, o ponto que eu escolhesse, tá? A distância não interessa pra gente, mas só a região, a esquerda de todas as duas cargas, tá? Esse cara geraria um campo para cá, né? Porque o positivo afasta, certo? E esse cara geraria o negativo atrai, né? Atrai não, né? É na direção. Então aqui é um possível lugar, tá vendo? Aqui é um possível lugar. Tá? Então, beleza. Vamos ver agora aqui na região central, né? Não que seja no meio, tá? Se eu pegasse um ponto aqui, a carga positiva geraria um campo para a direita, né? Afastando dela, né? Sempre contrária à carga. E a carga negativa faria um campo no sentido dela. Então, tá vendo? Aqui, nessa região, é impossível. Por quê? Porque dois campos com o mesmo sentido, né? Eles vão se somar. Então aqui eu já sei que não pode ser de jeito nenhum. Vamos ver agora aqui. Aqui a carga A vai fazer um campo, né, para a direita, sempre, né, no sentido contrário da carga, né, afastando. Lembrando que afastando não quer dizer que está empurrando, tá? E o B no sentido da carga, né? Então para dentro da carga B. EB. Então aqui é possível também, tá? Então é possível nessa região ou nessa. Só que não pode ser nas duas ao mesmo tempo, senão eu vou ter dois valores, né, diferentes aí na minha conta. Qual vai ser o pensamento? Galera, olha só. Aqui seria impossível. Por quê? Porque olha só, o campo ele depende da distância e da carga, né? Então, se eu pegar esse ponto aqui, eu tô falando que esse cara é igual a esse. Só que olha só, a carga do A é maior e a distância do A é menor do que a distância do B. Então, esse campo de A com certeza é muito maior do que o campo do B, tá? Porque a gente está mais próximo do A e o A é a carga que tem a maior carga ainda, entendeu? Então, esse campo é muito mais forte do que o B. Não é possível o B, né, esse campo B aqui, ele ser mais distante da carga e ainda a carga B ser uma carga mais fraca e esse campo conseguir ser igual a esse. Então aqui não tem como, só pode ser aqui. Aqui faz sentido, ó. O campo B pode ser igual ao campo A? Pode. Embora a carga B seja menor do que a carga A, o valor dela, só que eu estou mais próximo do B, então isso compensa, entendeu? Então eu não posso usar esse camarada aqui, tá? Então eu vou dar aquela limpadinha aqui na nossa imagem, só para a gente deixar isso melhor, tá? Então a gente vai ter essa configuraçãozinha aqui, tá? Nesse ponto, né? O B vai estar fazendo um campo para a esquerda, o A vai estar fazendo um campo para a direita, tá? A distância entre A e B é de 3 metros, tá bom? A distância do B até o P é x, então a distância do A até o P, que é o que me interessa na hora da fórmula, vai ser 3 mais x. E a distância do B até o ponto P vai ser x. E aí vai ser agora igual ao exercício anterior, né? Os campos A e B têm que ser iguais. Eles têm a mesma direção em sentidos opostos, então para anular eles têm que ser iguais, tá? Então o EA tem que ser igual ao EB. Então K QA sobre DA ao quadrado é igual a K QB sobre DB ao quadrado. O K a gente pode cortar, tá? E aí, olha só. Aqui
o que seria o dA? Só para a gente lembrar, tá, galera? É a distância da carga A até o ponto P. Então, 3 mais x. O que seria o dB? Distância da carga B até o ponto P, que seria o x. Aqui ele fez isso, tá? Porque ele quis. Então, passou o QB para lá e o dA para cá para cima, tá? Isso aqui não precisava fazer isso, tá? Agora vamos substituir valores. Ainda não, né? Tira a raiz quadrada, tá bom? Tirou a raiz quadrada aqui, tá? Para deixar esse cara aqui sem estar elevado ao quadrado. Então, tirou a raiz quadrada desse lado, raiz quadrada desse lado. Aqui vai cortar a raiz com quadrado, então ficou sem raiz aqui. E sem quadrado, e aqui vai ficar a raiz. Agora sim, substitui os valores, tá? Então, ó, carga A, 8 vezes 10 a menos 6, tá? Cuidado com o micro aqui, menos 6. Carga B, menos 2 microcoulombs. Só que aqui sempre em módulo na fórmula, tá? Ele não colocou aqui, mas é sempre em módulo. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6. dA, 3 mais x, dB, x. Então, vamos lá. Ó, vamos ver aqui o que ele fez aqui. 10 a menos 6 corta com 10 a menos 6. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, isso aqui vai ficar tudo, isso aqui vai ficar raiz de 4, tá? E ele vai passar o x para lá multiplicando. Então, vai ficar raiz de 4 vezes x igual ao 3 mais x. Raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 2x. E já passa o x para cá. 2x menos x igual a 3. Nosso x vale 3 metros. Tá beleza? Então, o ponto vai ser o ponto a 3 metros da carga B ou a 6 metros da carga A, tá bom? Deu para entender? Espero que sim, né? Tá bom, galera? Deu pra... Ué, peraí, que aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá. É que quando a gente tira a raiz quadrada, né, tem que ser mais ou menos. Tinha esquecido disso, desculpa. Então, né, se a gente tirar a raiz quadrada aqui agora, o 4, e botar menos 2, ficar menos 2x igual a menos x, isso aqui vai dar menos 3x, passo para lá dividindo, vai dar menos 1, tá? Não precisa nem fazer isso, porque a gente vê que não tem como a gente ter valor negativo aí, né, de distância, tá bom? Então, 3 metros seria a nossa respostinha aí. E aí, vamos para o nosso último exemplo, tá? Ó, aqui não tem conta, é só conceitual. Duas cargas elétricas de módulos iguais a Q, porém de sinais contrários, geram no ponto A um campo elétrico resultante E. Qual o vetor que melhor representa esse campo elétrico? Então, galera, olha só. Vamos aqui, né, ver esses vetores que são os campos elétricos resultantes. Vamos ver qual que é certo. Então, vamos desenhar qual que é o campo elétrico gerado pela carga Q nesse ponto aqui e pela carga menos Q nesse ponto aqui. Depois a gente junta os dois. Então, a carga Q, como ela é uma carga positiva, nesse ponto ela vai fazer um campo elétrico na direção oposta, né, da carga. Então, afastando. Então, aqui vai ser o E desse cara aqui. Vou chamar de mais E, tá bom? Que é o positivo. Esse cara é negativo. Então, nesse ponto, vai fazer um campo elétrico no sentido de aproximar, né, para dentro da carga. Então, vai fazer um campo menos E aqui. Então, para juntar esses dois campos, vou fazer a regrinha do paralelogramo. E aí a gente vê que o nosso campo resultante é o E5 aqui, tá bom? Então, só para ficar melhor aqui, né, o desenho, ó, então, ó, esse cara faz uma carga, um campo para a direita aqui, esse cara faz um campo para baixo aqui, e a junção dos dois dá o E5, seria a nossa respostinha aí, tá? Esse seria o campo elétrico resultante, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Galera, tem exercício para fazer, qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá? Fiquem com Deus.